E aí pessoal, tudo bom? Na aula de hoje vamos ver as funções óxidos. Vocês sabem para que serve um óxido? Sabem como classificá-los? Quais são as aplicações? Então vem comigo, depois da vinheta, vamos descobrir tudo isso. Então gente, nessa aula vamos começar a ver óxidos, as classificações deles e as nomenclaturas, tá certo? Então o que mais é cobrado nos vestibulares e concursos, até mesmo conteúdo em sala de aula. Tá, os óxidos são definidos como compostos binários, tá, ou seja, formados por dois elementos, onde o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo deles. Tá? Então, no caso, todo óxido sempre são dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo dos elementos presentes. Tá? Tem que ter uma atençãozinha aí, né? Atenção em relação às substâncias que têm flúor, tá? Que no caso vai ser essa e essa aqui. Então são duas substâncias, tá? Que apesar de terem dois elementos, não são óxidos, porque o flúor é um elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então nesse caso essas funções são fluoretos. Na verdade, a função, né, é um sal e a classe deles é de fluoretos, tá? Então, gente, cuidado, tá? Atenção aí a esses dois compostos que tem flúor. Então, eles não são óxidos, são sais da classe dos fluoretos. Tá bem tranquilo aí. Bom, a fórmula geral de um óxido é 2OY. Tá? Como o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, o oxigênio vai ter NOx menos 2. A gente já viu, quando estudou NOx, né, sobre o NOx do oxigênio, que vale menos 2 na maioria das vezes. A gente vai ver hoje quando é diferente de menos 2. Então, quando o oxigênio for menos 2, então nós temos um elemento que vai ter uma carga parcial positiva. Vai ser positivo nesse caso. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a troca. O 2 vem para cá e o x mais x vem para cá. E a gente vai gerar essa fórmula aqui. Na verdade, y. Né? Então, E2OY. Tá? Então, a fórmula geral de um óxido é 2OY, onde o oxigênio tem NOx menos 2. Certo? Bem tranquilo. Então, não pode esquecer. NOx do oxigênio nos óxidos vale sempre menos 2. O primeiro tipo de óxido que nós temos são os óxidos básicos. Tá? Eles vão ser formados, em geral, por metais de NOx baixos, ou seja, esses metais vão ter NOx mais 1 ou mais 2, na sua maioria. Tá? Então, todo óxido básico, além do oxigênio que tem NOx menos 2, vai estar sempre ligado, ou seja, o outro elemento vai ter NOx mais 1 ou mais 2 na maioria das vezes. Então, por exemplo, aqui o oxigênio tem NOx menos 2 e o sódio, que é do grupo 1, vai ter NOx mais 1. Né? O cálcio é do grupo 2, tem NOx mais 2 e o oxigênio vai ter NOx menos 2. Lembrando, né, que no NOx, o cálculo do número de oxidação, que é o NOx, tá? A soma dos NOx tem que ser igual a zero. Tá? Então aqui é uma demonstração de que o NOx está dando zero. Potássio é do grupo 1, então tem carga mais 1. Então o oxigênio, para dar zero, tem que ser menos 2. Né? Lembrando que esse 2 aqui ele vai multiplicar a carga. Tá? Então a gente vai ter um total de mais 2, oxigênio menos 2. Então, calculou o NOx, viu que o oxigênio tem NOx menos 2, já sabe que é um óxido. Tá? Como é que a gente vai dar a nomenclatura para esses óxidos básicos? São três formas aí para a nomenclatura. Tá? Para óxidos básicos em particular, tá? A primeira forma, a gente vai botar a palavra óxido de e o nome do elemento. Sempre lembrando que nesse caso aqui, esse elemento, tá, possui número de oxidação fixo. Tá? NOx fixo aí. Então, nesse caso, a gente vai ter NOx fixo para esses elementos aqui. Então, aqui vai ser o óxido, sódio. Aqui é o cálcio, então vai ser o óxido de cálcio. Tá? Então, bem simples aí. É só dar o nome
botar a palavra ox na frente e dar o nome do elemento. Isso a partir que ele tem um NOx fixo, tá? Bem tranquilo. Diretamente é bem direto. A segunda forma de dar o nome, nesse caso os elementos vão ter NOx que variam. Então NOx variáveis. Então é só dar uma olhadinha na aula de NOx, saber quem tem os NOx fixos, NOx variáveis, né, que vai sair bem tranquilo aí, tá bem molezinho aí. Então, por exemplo, pegar aqui o exemplo clássico, que é o do ferro. Então, o ferro ele pode ter NOx 2 ou pode ter NOx 3. Então, vamos fazer aqui a fórmula. Oxigênio tem NOx menos 2. O ferro, nesse caso, pode ter NOx mais 2. Então, a fórmula vai ser o Fe. Ó, é como se a gente pudesse cancelar o 2 com esse 2 aqui. FeO. E o ferro também pode ter NOx mais 3. Fe mais 3. E o oxigênio, que é um óxido, né? Menos 2. Aqui a gente vai cruzar. Então vamos ter a fórmula Fe2O3. Bom, para dar o nome aqui, a gente vai seguir a nomenclatura do NOx, tá? Toda vez que tiver o maior NOx, vai ter terminação ICO. E o menor NOx, terminação OSO. Tá? Então, maior NOx, terminação ICO, menor NOx, terminação OSO. Então, por exemplo, aqui vai ficar o óxido com o NOx 2, ferroso. E aqui vai ser o óxido férrico. Tá? Então, bem simples. Viu o NOx, calculou, sabe que é o NOx variável, né? Maior NOx e menor NOx. Maior NOx, terminação ICO. Menor NOx, terminação OSO. Tá? E uma outra nomenclatura, também, que é bem utilizada, tá? É em relação a quantidades. Então, por exemplo, vamos pegar aqui novamente os exemplos. Temos o FeO e o Fe2O3. Né? Então, a gente vai usar essa nova nomenclatura. Tá? Essa outra nomenclatura, ela vai dar a quantidade dos elementos presentes na fórmula. Então, a gente vai utilizar prefixos de quantidade. Tá? Então, prefixo de quantidade. Que prefixos são esses? Mono, di, tri, tetra. Então, ou seja, são os prefixos que vão indicar quantidades de cada átomo. Então, aqui, como nós temos apenas um oxigênio, então, mono, esse prefixo mono, ele pode ser colocado ou não, não é obrigatório. Então, mono, né? Então, fica monóxido, ou óxido simplesmente, tá? D, no caso, temos só um ferro, de monoferro ou ferro simplesmente. Então, óxido de ferro. E aqui vai ser são 3 oxigênios, trióxido de, como são 2 ferros, de ferro. Tá? Então, é uma outra nomenclatura em que a gente vai utilizar os prefixos de quantidade, tanto para o oxigênio quanto para o metal que está ali acompanhando, tá certo? Então, gente, é só tomar cuidado, tá? Essa terceira forma não é tão cobrada, não aparece tanto, mas ela pode ser que apareça, não está errado de toda maneira, tá? Então, só ter um pouquinho de atenção aí. Em termos de reação, os óxidos básicos eles podem reagir tanto com água quanto com ácidos, tá? Então, quando um óxido básico reage com água, ele forma um hidróxido, tá? O hidróxido do metal correspondente. Então, aqui nós temos o hidróxido de sódio reagindo com água. Então, o hidróxido vai ser o hidróxido do metal, no caso, o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, nós já vimos a fórmula, é NaOH. Né? Todo hidróxido tem o grupo OH, tem o grupo hidroxila aí, né? Então, agora tem que fazer o balanceamento, vai ficar 2 de NaOH. Tá? Então, um óxido básico, quando reage com água, forma uma base. Aqui nós temos o hidróxido de magnésio reagindo com água. Então, vamos formar o hidróxido de magnésio, Mg
OH. OH2, né? MgOH2, tá? Então, a gente é bem direto aí, bem simples, tá? É uma reação bem importante. Já um óxido básico, quando reage com ácido, forma sal e água. Nesse caso, como um óxido básico forma um hidróxido, então significa que ele tem características básicas, características alcalinas. E uma reação entre uma base e um ácido gera sal e água. Então, o princípio é o mesmo. Então, nós temos um óxido de sódio reagindo com ácido clorídrico. Então, vai formar o sal e a água. O sal é o cloreto de sódio, NaCl, mais H2O. Então, é uma reação de neutralização simples. Fazendo aqui o balanceamento, né? Boto um 2 aqui para equilibrar o sódio. Vai passar a ter 2 cloros, coloco o 2 aqui para equilibrar o cloro e o hidrogênio também. Então, reação já balanceada. Aqui o hidróxido de magnésio com ácido sulfúrico. Então, forma aqui o sulfato de magnésio, MgSO4, mais H2O. Tá? Então, a reação já está balanceada. Então, um óxido básico reagindo com um ácido forma sal e água, sulfato de magnésio, né? O sal aqui formado é o sulfato de magnésio. Então, gente, é só lembrar das reações ácido-base, que é sempre a mesma coisa, tá? O efeito vai ser o mesmo, beleza? Então, só ter muita atenção aí, fica tranquilo. Bom, os óxidos ácidos, também chamados de anidridos, tá? Eles são formados por não metais, tá? Nesse caso, vão ser formados por não metais, na grande maioria, ou por metais, tá? E que tem NOx elevados. Que NOx são esses elevados? São NOx mais 5, né? Mais 6. Ou seja, esses metais vão ter NOx superiores a 5, 6. Tá? Então, isso vai dar característica a um óxido ácido. Então, nós podemos ter óxidos ácidos formados por metais sim. Tá? Desde que esses metais tenham óxidos, NOx elevados. Tá certo? Então, por exemplo, aqui o CO2, o carbono, a gente já viu que ele é um ametal. Tá? Então, no caso, o oxigênio tem NOx menos 2, e então o carbono vai ter NOx mais 4. Tá? O oxigênio aqui no SO3, oxigênio NOx menos 2, então o enxofre vai ter NOx mais 6. Tá? A questão do enxofre ter NOx mais 6 não é que está englobado aqui não, é porque o enxofre é um não metal. Lembra que essa regrinha aqui, ó, é para metais, como está acontecendo aqui no cromo. O oxigênio tem NOx menos 2, então vai dar menos 6. Então o cromo para zerar vai ter NOx mais 6. Tá? Então nesse caso o cromo está atuando como um óxido ácido. Tá? Ele vai fazer uma atuação de um óxido ácido aí. Então bem tranquilo, só tomar cuidado. Tá? Assim como no óxido básico nós temos as regras de nomenclatura. Tá? Então primeira regra utilizando os prefixos. Tá? De quantidade, mono, di, tri, tetra, nós já vimos isso. Então vai ser a mesma coisa. Então aqui vai ser o dióxido, que são 2 oxigênios, de carbono. Tá bem tranquilo aí, bem direto. Aqui vai ser o trióxido de enxofre. Ou de mono, enxofre. Aqui podia ser dióxido de mono, carbono, ou trióxido de mono, enxofre, não tem problema algum. Aqui vai ser o trióxido de monocromo, ou no caso de cromo, que é o mais comum. Tá? Então, gente, bem simples aí. Tomar cuidado nas nomenclaturas que a gente vai estar vendo aí, tá? Tem várias formas de nomenclatura e qualquer uma delas é válida, tá? Todas são válidas aí, tá beleza? Essa aqui é mais simples, é mais direta, tá? E até uma das mais comuns que costuma aparecer. A segunda forma de nomenclatura para um óxido ácido é a gente utilizar a palavra anidrido, tá? Então, nós vamos botar a palavra anidrido, o nome do elemento com a terminação ico ou com a terminação oso. Lembrando que o ico é para maior NOx e o oso para menor NOx. Então, gente, vamos dar uma olhadinha nessa tabelinha aqui ao lado. Então, essa tabelinha é o seguinte, é colocado os grupos dos elementos, em particular dos não metais. Então, quando o elemento é do grupo 4A, ele vai ter NOx mais 4 e vai ter terminação ico.
5A, ele pode ter terminação mais 3 ou mais 5. Aí, no caso, vai ter terminação oso ou ico, respectivamente. O grupo 6A, mais 4 ou mais 6, oso ou ico. E o grupo 7A, que vai ter essa variação de mais 1, mais 3, mais 5 ou mais 7, com as suas determinadas, definidas, né? No caso, nomenclaturas aí, tá certo? Então, vamos ver o exemplo, tá? Então, no caso aqui, o CO2. Então, a gente já sabe que é um óxido, né? E o carbono é do grupo 4A. Se o carbono é do grupo 4A, ele vai ter NOx mais 4. Vamos conferir. Oxigênio NOx menos 2, carbono mais 4. Então, aqui o nome vai ser o anidrido. Anidrido. Como é o carbono, com a terminação ico. Carbônico. Aqui vai ser agora o nitrogênio. Oxigênio NOx menos 2, nitrogênio NOx mais 3 aqui nesse caso. Nitrogênio é do grupo 5A. Então 5A com NOx mais 3 tem terminação oso. Então aqui vai ser o anidrido. Aí como é nitrogênio, nitroso. Tá? Então basta ver o nome. Lembrando que tem que botar a palavra anidrido, tá? Então, quando a gente trabalha com NOx, né? Esse vai ser o diferencial. Vai ser o anidrido e o nome do elemento associado à sua terminação. SO3, o enxofre do grupo 6. No caso, do grupo 6A, né? Então, oxigênio menos 2, o enxofre vai ser NOx mais 6 para dar zero. Então, enxofre do grupo 6A com NOx mais 6, terminação ico. Então, anidrido. O enxofre, tem que lembrar que é sulfur, né? A gente não fala alguma coisa do enxofre em si, a gente sempre utiliza a palavra sulfur. Então vai ser anidrido sulfúrico. Tá? Então, terminação ico, leva um acentinho aí, né? Tá? Proparoxítona, tá? É acentuada. Aqui no caso, o oxigênio é NOx menos 2 e o cloro vai ter NOx mais 7. NOx mais 7 para o cloro tem a terminação per e ico. Então vai ser o anidrido per clórico, né? Cloro com a terminação ico, perclórico, porque tem NOx mais 7. Aqui no caso, com cromo. Cromo não está nesses grupos, mas ele vai seguir essa nomenclatura. Ele vai seguir esse modelo, tá? Então, oxigênio NOx menos 2, cromo NOx mais 6. Mais 6, olha lá, ico. Então, vai ser aqui o anidrido crômico. Tá? Então, gente, toma cuidado. Os metais também eles vão entrar nessa forma, eles vão seguir um modelo desses metais aqui em termos de número de oxidação. Tá? Então, bem tranquilo, só tomar esse cuidado aí quando a gente trabalha com o número de oxidação. Bom, assim como nós tínhamos reações para os óxidos básicos, vamos ter reações também para os óxidos ácidos. Tá? Primeira reação, um óxido ácido reagindo com água vai formar um ácido. Tá? Em particular, esse ácido aqui vai ser um oxiácido. Tá? Então vai ser um oxiácido aí. Tá? Então, SO3 com H2O. Basta fazer o seguinte, nesse caso vai juntar tudo. H2, começando pelo hidrogênio, já que é um ácido, né? O enxofre, 3 oxigênios com mais um oxigênio, 4. H2SO4. E repara só o seguinte, para dar o nome desse ácido aqui, o nome desse cara era anidrido sulfúrico. Então, o ácido é o ácido sulfúrico. Tá? É diferente a gente dar o nome do trióxido de enxofre e achar o ácido sulfúrico. Pelo nome do anidrido, a gente acha diretamente o nome do ácido. Então, se aqui é o anidrido sulfúrico, vamos ter o ácido sulfúrico. Aqui, nesse caso, o oxigênio tem NOx menos 2 e o cloro vai ter NOx mais 1. Ou seja, cloro com NOx mais 1
é o anidrido hipocloroso. Então o ácido vai ser o ácido hipocloroso. Vamos chegar a essa fórmula aí. Então basta juntar. Então vai ter o H2, Cl2, um oxigênio e mais um oxigênio, O2. Bom, cuidado aí. Temos números que podem ser simplificados. Então, na verdade, essa fórmula fica 2 de HClO. Esse aqui, como eu falei, o anidrido é hipocloroso, então o ácido hipocloroso também, HClO. Então, cuidado aqui nos oxiácidos, tá? Na formação de um oxiácido, que pode haver essa simplificação, como foi o exemplo aqui. Assim como nós tínhamos a reação do óxido básico com ácido, formando sal e água, nós vamos ter a reação de um óxido ácido com uma base, formando sal e água, ou seja, uma neutralização. Então, SO3 com NaOH vai formar o Na2SO3, SO4, desculpa, mais H2O. Tá? Então, aqui fazendo balanceamento, 2 para cá, né? E a reação já está balanceada, tá certo? Então, gente, cuidado, é bem simples aí, tá? Mas, de repente, para não errar um número ou esquecer de simplificar, tá? Então, só tomar cuidado aí. Reações, tá? Sempre aparecem, sempre estão surgindo aí, então, ó, molezinha. Outro tipo de óxido são os óxidos anfóteros, tá? Então, os óxidos anfóteros, eles vão ter um comportamento de óxido ácido ou óxido básico, tá? Então, eles tanto podem se comportar com características ácidas como características básicas. Qual o detalhe aí? É que eles não reagem com a água, tá? Então, um óxido ácido ou um óxido básico, ele podia reagir com água, ele reagia com água, na verdade. Já o óxido anfótero, ele não reage. Então, o óxido anfótero, ele vai ter características ácidas ou características básicas, vai depender de com quem ele vai estar reagindo. Então, por exemplo, antes de tudo, né, para identificar um óxido anfótero, tá, eles vão ser formados por metais com NOx mais 3 ou NOx mais 4. E aí tem que ter um cuidado aí, porque nós temos algumas exceções, tá? Então, por exemplo, a exceção aqui, né, são alguns metais que também possuem mais de um NOx. Então, por exemplo, nós temos aqui o estanho, que é o estanho 2. Nós temos o chumbo 2. Temos o zinco também. O zinco é um metal que tem NOx mais 2 e nesse caso ele vai formar um óxido anfótero. Tá? Então, só tomar cuidado aí. Então, por exemplo, nessa reação, o que está acontecendo? Nós temos aqui o óxido de zinco. Tá? Para dar o nome de um óxido anfótero, é igual ao óxido básico. Óxido e o nome do metal. Então aqui vai ser o óxido de zinco. Ele está reagindo com ácido clorídrico. Então, está formando cloreto de zinco e água. Nesse caso aqui, faltou aqui o 2 que faz o balanceamento, né? O que está acontecendo? Nós temos um ácido e o óxido de zinco está reagindo como uma base. Está reagindo com características básicas. Tá? Então aqui ele está servindo como uma base, ou um óxido básico aí. Já no segundo exemplo, nós temos o óxido de zinco reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio, que é uma base. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, esse óxido de zinco ele está atuando como um óxido ácido. Tá? Então, está formando um sal e água. Esse sal daqui, o nome dele é o zincato. De sódio. Então, um exemplo de um óxido anfótero, né, é o óxido de zinco. Ele tanto vai reagir com um ácido, como ele pode reagir com uma base. Então, ele vai ter características ácidas ou características básicas, dependendo com que ele vai reagir. Tá? Então, essas duas reações aqui é importante guardar, porque de vez em quando costuma aparecer, principalmente na parte quem vai fazer prova específica, tá? Concurso específico. Então, uma reação que sempre costuma aparecer aí. Tá? Mas sempre guardando o que é um óxido anfótero. Então, o óxido anfótero não reage com água. Ele reage com ácido ou reage com base, mas não com água. Tá bom? Então, só guardar aí a classificação desses óxidos.
Outro tipo de óxido que nós temos são os óxidos neutros, tá? Eles também são chamados de óxidos indiferentes. Óxidos neutros ou indiferentes. Isso por quê? Porque esses óxidos, eles não vão reagir com água, eles não reagem com ácido e nem reagem com bases. Então eles não reagem com nenhum desses três, nem com água, nem com base, nem com ácidos. Tá? Isso não significa que eles não vão reagir, não. Mas com essas três substâncias, essas três classificações de substâncias aí, não vai ter reação. Tá certo? Então como é que a gente vai dar o nome? Seguindo a nomenclatura de óxidos. Então aqui vai ser o monóxido de carbono. Aqui vai ser o monóxido, né, ou óxido simplesmente. Aí esse, como eu já falei, esse mono pode ser retirado, tá, se quiser. Então aqui vai ser o óxido de dinitrogênio. E aqui vai ser, no caso, o óxido de nitrogênio. O monóxido de carbono, ele é um poluente. Né? No caso, parte de uma combustão incompleta aí do carbono. Tá? O óxido de dinitrogênio, ele é conhecido como gás hilariante. Tá? Ele, no caso, é um anestésico, ele serviu muito tempo para anestesia, principalmente no consultório de dentistas, né? Em que a pessoa, o paciente, ele ingeria esse gás e relaxava, né? Dava uma relaxada. Tá? A pessoa até ficava um pouco alegre, o gás hilariante, que a gente chama, porque ele dá essa sensação de euforia, de alegria. Né? E o óxido de nitrogênio, que é um poluente. Tá? No caso, o óxido de nitrogênio, ele atua como poluente, aí, em particular na chuva ácida. Tá? Como eu falei, esses óxidos neutros, eles não reagem nem com água, nem com ácidos, nem com bases, mas eles podem reagir com outras substâncias. Então, por exemplo, o NO, ele pode reagir com oxigênio presente no ar, e vai formar o NO2. Aqui fazendo um balanceamento, né? 2 e 2. O que acontece? Esse NO2, ele também é um poluente. E esse NO2, ele sim pode reagir com água. Quando ele reage com água, ele vai formar o HNO2 mais o HNO3. Tá, vamos fazer aqui o balanceamento, equilibrando aqui, né? Então, quem é o HNO2 e o HNO3? É o que a gente chama de chuva ácida. São os ácidos da chuva ácida. Um dos ácidos da chuva ácida. Também nós temos ácido sulfúrico, né? Que também pode ser cair na forma de chuva também. Então, esses daqui vão ser formadores da chuva ácida. A partir de quem? A partir de um óxido neutro. Então, o óxido neutro ele não reagiu com a água, mas ele reagiu com oxigênio. Tá? E aí formou um novo óxido, que aí sim, esse reagiu com a água. Tá certo? Então, cuidado aí. Óxidos neutros só são esses três aqui. CO, N2O e o NO. Tá? Às vezes cai muito concurso, bota lá, tal, faz a pergunta e quer saber quem é o óxido neutro da relação que está ali na múltipla escolha. Né? Então, guarda esses três aí, que um desses três com certeza irá aparecer. Beleza? Bom, outro óxido aí são os óxidos duplos, mistos ou salinos. Tá? Eles vão ser formados pela união de dois óxidos do mesmo elemento químico. Tá? Então, eles vão ter a formação a partir de dois óxidos aí no mesmo elemento químico. A gente vai ter essa fórmula geral, M3O4. Tá? Então vamos só por curiosidade calcular o NOx aqui no caso desses elementos aí. Tá? O oxigênio tem NOx menos 2. Aqui vamos chamar de X. Então vamos ter 3x menos 8 vai ter que ser igual a zero. X é igual a mais 8 terços. O que significa isso daqui? Esse mais 8 terços é o NOx do metal que é formador de um óxido duplo, tá? Ou óxido misto aí. Então, o metal
que forma o óxido duplo, ele tem NOx mais 8/3, tá certo? Então, gente, cuidado aí. Como é que forma esse óxido duplo, né? Como é que vem a formação dele? Então, como eu falei, é formado pela união de dois óxidos do mesmo elemento. Então, se a gente tiver o óxido de ferro 2 junto com o óxido de ferro 3, vamos formar um óxido duplo, que vai ser o Fe3O4. Tá? Então, bem direto aí, bem tranquilo. Tá? Vai ser a união deles aí. Qual vai ser o nome desse óxido duplo aqui? Como são 4 oxigênios, vai ser o tetróxido, que é tetra, né? 4, tetróxido, de triferro. Tá? Então, a gente está colocando as quantidades aí, tanto do oxigênio quanto do metal, em particular o ferro, tetróxido de triferro. Beleza? Então, gente, cuidado, tá? Geralmente os exercícios é mais para calcular o NOx, tá? Mais para ver essa colocação do NOx aí, tá? E saber a origem deles, tá bom? Então, sempre com essa fórmula, M3O4, ou seja, metal com 3 átomos e oxigênio com 4 átomos aí, formadores desse tipo de óxido. Bom, nós temos uma outra classe de óxidos que são os peróxidos, tá? Então, o que vai determinar um peróxido é o oxigênio possuindo NOx menos 1. Então, nós vamos ter essa formulação aqui, essa fórmula geral, EXO2, tá? Onde esse elemento aqui, esse Ezinho aqui, ele vai ser geralmente um metal do grupo 1 ou do grupo 2, tá? Então, nós vamos ter a fórmula EXO2. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem é o peróxido de sódio, peróxido de sódio. Então, vou ter o sódio e terei o oxigênio. Sendo que um peróxido é O2. Sódio tem carga mais 1, porque é do grupo 1, NOx fixo, né? E o oxigênio, por ser um peróxido, tem que ser menos 1. Para igualar aqui, né? Lembra que a gente vai multiplicar aqui por menos 2, por 2, vai dar menos 2, né? E então aqui a gente vai precisar de 2 sódios. Então a fórmula do peróxido de sódio vai ser o Na2O2. Tá? Então cuidado aí na escrita das fórmulas dos peróxidos, porque e aqui a gente não vai simplificar não. Fica Na2O2, que é justamente para caracterizar um peróxido. Então se quiser saber que é o peróxido de magnésio, então vai ser o magnésio com oxigênio 2. Aqui o NOx do oxigênio é menos 1 e do magnésio vai ser mais 2. Então, nesse caso vai ser menos 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 2 vai dar 0. Então, peróxido de magnésio, MgO2. Tá? Então, bem direto aí. Cuidado aqui para um peróxido que é muito importante, tá? Que é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que é chamada de água oxigenada, né? Conhecida, né, como água oxigenada. Tá? Esse peróxido aqui ele é muito importante, até porque também ele vai fazer uma decomposição. Ele se decompõe em água e gás oxigênio. Ele sofre essa decomposição. Tá? É muito utilizado para combustíveis de foguete, né, para desinfectar machucados. Tá certo? Então, esse peróxido aqui é um dos mais importantes que nós temos aí. Beleza? Então, gente, peróxido, NOx do oxigênio é menos 1. Outra divisão que nós temos são os superóxidos, tá? Nesse caso, o superóxido, o oxigênio vai ter NOx menos meio. Menos 1 sobre 2. Tá estranho, né? Mas é a classificação desse superóxido, tá? Então, superóxido vai ser o oxigênio com NOx menos 1,5. Fórmula geral. E aí vai depender. Se for do grupo 1, é O2. Ou seja, metal do grupo 1, O2. E se for um metal do grupo 2, é O4, elemento O4. Tá certo? Então, por exemplo, você vai saber que é o superóxido
de lítio. Então vai ser o lítio com oxigênio. Oxigênio 2. Tá? Então como é que a gente vai provar isso? O oxigênio no superóxido tem NOx menos meio. Então vai multiplicar, menos meio com 2 vai dar menos 1. E o lítio tem NOx mais 1. Então a fórmula vai ser o LiO2. Então, diretamente aí. Se for do grupo 2, se quiser saber quem é, por exemplo, superóxido de cálcio. Então vai ser o cálcio, né? Cálcio com NOx mais 2. E o superóxido, o oxigênio, né? Com NOx menos meio. Ora, aqui para zerar, para dar zero, né? Vou ter que ter 4 oxigênios, porque 4 vezes meio vai dar menos 2. Então vai zerar com os 2 aqui e vai dar zero. Então a fórmula vai ser o CaO4. Tá? Então, nesse tipo de exercício, geralmente é mais para a gente calcular o número de oxidação mesmo, para reconhecer quando é um óxido, quando é um peróxido e quando é um superóxido. Então, lembrando, óxido, oxigênio NOx menos 2, peróxido, oxigênio NOx menos 1 e superóxido, oxigênio com NOx menos meio. Bom, aqui tem alguns compostos, né, formadores com oxigênio, formadores de óxidos aí, tá? E pelo menos aqui são os mais que mais aparecem, que tem mais destaques aí. O óxido de cálcio, que a fórmula é CaO, né, que é, no caso, a cal virgem, né? E quando forma, né, forma água de cal, que a gente chama, tá? Que no caso, quando junta com água, na verdade, né, forma hidróxido de cálcio, né? Tá? Então, o óxido de cálcio, que é a cal, para que serve o óxido de cálcio? Ele ajuda a fazer correção do pH do solo, né? Ele corrige o pH do solo. Se é um solo muito ácido, coloca-se óxido de cálcio, né, misturado ao solo, com isso vai diminuir o pH, né? Desculpa, vai aumentar o pH, vai fazer a correção. Então, de um pH de um solo muito ácido, ele pode ficar um solo mais alcalino. Nós temos aqui o dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, no caso, é um produto da combustão dos combustíveis de uma maneira geral, né? Principalmente da formadores que tem carbono, tá? Também combustão nossa respiração, né? O dióxido de carbono é um produto da nossa respiração, tá? Então é um gás muito abundante aí na crosta terrestre, tá? Parece muito na natureza, tá? Está sempre envolvido nos ciclos, né, de energia, né? Ciclos energéticos aí, tá? Tanto a produção de energia como para absorção de energia, tá? Então, dióxido de carbono, né? Ele na forma sólida é o gelo seco, né? Conhecido como gelo seco, a gente não pode esquecer isso, tá? E o dióxido de carbono, ele não tem no estado líquido, isso nas condições normais, né? Então, no caso, ele sofre o processo de sublimação do líquido, do sólido para o gasoso, ou vice-versa, tá? Então, ele sofre o processo de sublimação, não podemos esquecer isso. O óxido de silício, qual é a característica dele? Ele é muito abundante. Tá? É o óxido mais abundante que nós temos na crosta terrestre. Tá certo? Então tem grande quantidade dele na natureza. Tá na terra, né? Tá na areia, de uma maneira geral, nas rochas. Tá? Então não tem como ele aparecer pouco. Está sempre aí na natureza. Temos o trióxido de enxofre. Né? O principal uso dele aqui, no caso, é a produção do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é uma das principais substâncias, né, da indústria química, né? A partir do ácido sulfúrico, quase toda reação sempre tem ácido sulfúrico, está sempre presente, né, nos processos de produção, tá? Então, o ácido sulfúrico é uma substância de grande importância, né, dentro da indústria química. E o peróxido de hidrogênio, como eu falei para vocês, né, no caso ele serve como antisséptico, ele ajuda na propulsão de foguetes, né, é um combustíveis para foguetes aí, tá? E lembrando que nós já vimos a reação de decomposição, né, da oxigenada, né, do peróxido de hidrogênio, que forma água, e gás oxigênio, tá certo? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham entendido, tá? Curtam o vídeo, compartilhem, se não assinou o canal, se inscreva no canal, beleza?
tá? Curtam bastante, comentem, tá? Um forte abraço, um molde de beijos. Fui, até a próxima.